E na MGTV Responde de hoje, vamos falar mais uma vez, né, dos direitos dos trabalhadores. Esse foi o tema da semana passada, né, mas como foram tantas perguntas, não deu tempo de responder as perguntas de todo mundo. Pois é, com a gente no estúdio hoje está a Graciane Saliba, que é advogada trabalhista. Boa tarde, Graciane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou tentar agora uma pergunta que foi da semana passada, mas que não deu tempo. É da Branca, do bairro Bela Vista. Ela quer saber se quem tem um FGTS parado na justiça porque pediu demissão, consegue sacar o dinheiro se comprovar necessidade financeira. Não, o FGTS, ele tem algumas causas que são somente por essas causas que ela pode sacar. E o caso de dificuldade financeira não está entre esses casos. Tem uma pergunta da Maria Selma de Freitas. Ela disse que tinha uma perícia marcada no INSS, foi marcada em outubro para o dia 18 de janeiro, ontem. Ela esteve na agência, só que foi informada que o perito está de férias e que os outros peritos estão de greve. E não deram uma posição para ela. Nesse caso, qual que é o direito dela? Porque ela já está parada há um bom tempo, ela está com problema de saúde e nada é resolvido, fica sem impasse. Sim. Nesse caso, Kleber, na verdade, ela não está contribuindo para não receber. Então, por isso, nesse caso, ela vai continuar recebendo até que seja feita uma nova perícia. E como é um caso de greve, é um caso que ela não tem como contribuir, ela tem que aguardar um novo chamado para fazer uma nova perícia. Então ela fica sem receber, então, no caso? Não, ela vai tá recebendo, ela já não está recebendo. Se ela não recebendo. está recebendo, aí é importante ela, inclusive, procurar um advogado para entrar, se for o caso, se ela tiver direito, tiver laudos comprovando a dificuldade dela, cabe um mandado de segurança contra o INSS, para que o INSS realmente olhe os laudos de outros médicos e ela possa receber, inclusive, via judicial. A gente tem agora a pergunta da Suelen, do bairro LP Pereira, em Divinópolis. Ela disse que contribuiu para o INSS, mas está desempregada há 7 meses. Ela quer saber se tem direito à licença maternidade. A licença maternidade, ela tem uma carência. E nesse caso, já que ela teve um período grande de contribuição, ela está nesse período que a gente chama um período que ela fica como se fosse um período que ela está cobertada, mesmo não tendo a contribuição. Então, quando ela deve procurar o INSS no 135, o telefone deles, e falar, olha, estou em tal período, tem tantos meses, comprovar as contribuições dela, que ela pode receber licença maternidade. Pois é, tenho mais uma dúvida relacionada à licença maternidade, que é da Laura de Divinópolis. Ela conta que a licença maternidade dela acabou em novembro. Assim que ela voltou a trabalhar, foi demitida. Isso pode acontecer? Essa é uma diferença que a gente deve deixar bem claro. O que acontece? A gente tem a estabilidade da gestante e a licença maternidade. São coisas distintas. A licença maternidade são 120 dias, que normalmente a pessoa tira 28 dias antes do parto e 92 dias posterior ao parto. Sim. Mas isso é um pouco até variável, mas são 120 dias. A estabilidade da gestante são 5 meses após o parto. Então, da data do parto dela, ela tem 5 meses garantido o emprego dela, a não ser que haja uma justa causa. Então, 1 mês a mais da licença, seria isso? Mais ou menos? Mais ou menos de considerar os 120 dias. Mas se a pessoa tirar 28 dias antes do parto, ela Não fica dá. com mais 2 meses. Então, Entendi. é importante, da data do parto, 5 meses para frente. Tá, então só aproveitando essa pergunta por uma outra dúvida. Então, no caso que a pessoa tirou uma licença por motivo de doença, qual que é a estabilidade dela no retorno ao trabalho? O motivo de doença não gera uma estabilidade, a não ser que seja um acidente de trabalho. Só de trabalho? Só de trabalho. Um acidente comum não gera estabilidade no emprego, só acidente de trabalho. A Maria Cláudia, do bairro Bom Pastor, em Divinópolis, conta que trabalha com carteira assinada, está grávida e com problemas na gestação. Quer saber se for afastada pelo médico antes de ganhar o bebê, essa licença vai contar lá na licença maternidade? Não, nesse caso é um afastamento como se fosse um auxílio-doença mesmo, porque ela está num período gestacional complicado. Então ela fica afastada, não entra na licença maternidade, porque ainda está fora do prazo, ela fica por um atestado médico, não conta nos 120 dias. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá ok? O MGTV Responde está de volta e o tema de hoje são os direitos do trabalhador. Pois é, a gente continua, né, a nossa entrevista com a Graciane, que é advogada. Graciane, o Adilson conta que era professor e se aposentou em 2012 com tempo proporcional pela Lei 100, que foi extinta. Ele pode complementar esse tempo e ter direito à aposentadoria se ele voltar a trabalhar? Pode, nesse caso a gente chama de reaposentação. Depois ele vai ter que fazer um cálculo para ver se isso compensa.
Porque hoje, se depois ele continua trabalhando e faz uma nova aposentadoria, o período que ele já recebeu pode ser comprometido. Entendi. A Tereza conta que era casada legalmente quando o marido dela morreu. Na época, a pensão por morte ficou no nome da filha do casal, que na época tinha 16 anos. Agora ela quer saber se consegue passar a pensão para ela, já que a filha está prestes a completar 18 anos. É importante averiguar se ela consta como dependente dele para conseguir receber essa pensão por morte. E essa lista ela consegue no INSS fazer essa consulta para averiguar essa transferência. É arriscado porque ela pode inclusive perder, se ela tiver em idade produtiva, ela consegue trabalhar, então ela corre o risco de perder a pensão se ela transferir. Agora tem uma pergunta do Arlisson e da Laísca de Formiga. Eles querem saber, né, se quando for contratar uma pessoa, ela fizer o exame admissional e for constatada que ela tem uma perda na audição, né? O que a empresa precisa fazer para se resguardar disso no futuro? Nesse caso, Kleber, é muito importante. O exame admissional nem sempre é dado aquela importância que deveria ter. Porque no exame admissional, a partir do momento que a pessoa faz, você constata quais são os problemas. E isso é para resguardar a empresa, quando a pessoa sair, para a empresa não ter que indenizar, falar que ela perdeu a audição. A partir do momento que constatou que ela há problema na audição, ela não atende à função, às vezes é uma função que demanda uma audição perfeita, por exemplo, que é quase impossível, ela pode até ser afastada pelo INSS. Mas, se essa audição não compromete, se essa perda auditiva dela pode enquadrar, às vezes, até como portador de deficiência, então é uma opção para a empresa. E se não consegue, se é um nível muito baixo de perda auditiva, a pessoa vai conseguir trabalhar normalmente. Mas é importante sempre fazer os exames periódicos para ver se não está perdendo em decorrência da função. A Elaine, de Divinópolis, diz que em 2015 trabalhou como funcionária pública e também em uma empresa particular. Em novembro ela foi dispensada, o contrato do Estado terminou em 31/12 e em janeiro de 2016 ela deu entrada no seguro-desemprego, mas não teve o direito de receber. Ela quer saber se pode recorrer. A empregadora dela fala-se, é o Estado? Em 2015 trabalhou como funcionária pública e também em uma empresa particular. Mas em novembro ela foi dispensada, o contrato do Estado terminou no dia 31/12. Então ela não tem nenhuma fonte de renda atualmente. Isso. Nesse caso, o problema é que ela tem que demonstrar que não teve nenhuma fonte de renda no período que ela está requerendo e ainda tem que averiguar se houve os depósitos dela para o fundo de garantia para ela conseguir receber o seguro-desemprego. Ela pode, quando ela for requerer esse seguro-desemprego, já que houve a negativa, pegar o porquê que foi negado e averiguar onde que está esse problema, que é importante ela analisar. E é importante lembrar que são 120 dias a partir do momento que sai, porque senão a pessoa perde esse direito. Então ela tem que correr, né? Ela tem que correr. Mas agora tem uma pergunta da Badia de Araxá. Ela conta que trabalha 6 anos com contrato. Ela quer saber se quando sair do trabalho, ela terá os mesmos direitos de uma pessoa que trabalha com a carteira assinada. Não, esse é um grande problema, Kleber, porque o contrato não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. Mas a gente está tendo um fenômeno hoje que chamamos de pejotização, transforma a pessoa em PJ, às vezes faz um contrato, enquanto na verdade deveria ser uma relação de emprego, deveria ter carteira assinada. Então é importante analisar 5 requisitos, se ela trabalha com habitualidade, se é ela mesma que tem que ir, para ver se tem contrato ou se ela inclusive deveria ter a carteira assinada. No contrato ela não tem direito a receber, por exemplo, os 40% do fundo de garantia quando ela sai, aviso prévio, isso não existe no contrato. Então, ela deve averiguar se não é uma relação de emprego para requerer os direitos dela. A Priscila de Araxá disse que ficou 10 meses sem contribuir com o INSS em 2015. Ela quer saber se pode contribuir com os atrasados agora. Pode. E deve, né? Ou não? Ela pode e deve, porque senão vai atrapalhar na aposentadoria dela. Então, ela pode, há uma pequena taxa por atraso, mas é importante ela recolher, sim, esse período em atraso. Mais uma pergunta da Silmara, do bairro Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis. Esse ano ela completa 3 anos de carteira assinada. Ela quer saber se pode retirar o fundo de garantia. Em que situações ela pode retirar? O fundo de garantia ele só pode ser retirado em algumas situações, como a gente tem, por exemplo, para tratamento de doenças muito graves, como câncer, às vezes a pessoa depende, ou quando a pessoa é demitida sem justa causa. Então não é uma questão da gente fazer aquele acordo, que às vezes é uma simulação, que ele não existe. Formalmente não há aquele acordo que eu peço para o meu empregador fingir que me demitiu. Isso não pode pelo direito. Ou a pessoa pede demissão, ou a empresa tem que demitir, e aí ela vai ter direito a sacar o fundo de garantia. Nos outros casos não tem como. Pode também para poder financiar um imóvel, quando é o primeiro imóvel. Então, são casos bem específicos da lei do fundo de garantia. Ok. Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.